Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa segunda aula sobre a Lei Complementar 675, aí, que institui o plano de carreiras e vencimentos dos cargos do DEAP e do DEASE, certo? Então, nós paramos na aula passada no artigo 20, tá? Que falava ali do estágio probatório, certo? E agora nós vamos entrar num novo capítulo que trata do desenvolvimento funcional. No primeiro dia de aula, nós vimos que lá no artigo 2º eu tenho o conceito de desenvolvimento funcional. E ele vai cair na prova. Tá? Então, o que é o desenvolvimento funcional? Lá no artigo 2º eu tenho o conceito. É a evolução que eu vou ter na carreira. E essa evolução na carreira pode se dar de duas maneiras. Um progresso funcional, que é o normal, que é o deslocamento para a classe imediata, ou seja, se eu vou dar 1, eu vou passar para 2, dar 2 para 3, até chegar na classe 8, tá? Nós vamos hoje entender os requisitos para isso. E também existe uma segunda forma de progresso, que é chamado extraordinário, tá? O extraordinário é quando eu tenho um ato de bravura ou pós-morte, que é uma situação bem específica. Tá? Então, o desenvolvimento funcional nada mais é que minha evolução na carreira, o meu desenvolvimento na carreira. Tá? Então, vejo que nós temos um capítulo para tratar disso aqui. Tá? Então, vou colocar aqui no nosso esquema da aula passada, ó, que eu já tenho que analisar aí o artigo 21. Então, anotem ali que no artigo 21 eu começo a entender, então, esse desenvolvimento funcional. Tá? Então, vamos lá. Peço de vocês aí bastante atenção, certo? A gente vai olhando artigo por artigo, com olhos de examinador, e aquele artigo que a gente tem uma maior probabilidade de chance de cair na prova, a gente tem que olhar. Detalhe, né? Nós só temos um concurso que cobrou essa lei, que é o concurso do DEASE 2016. Então, nós temos que criar as questões, certo? Então, nós temos as anteriores para ter uma noção. Por exemplo, aqui nesse slide aqui, né, nós já temos uma questão de prova do concurso passado. O artigo 23 foi objeto de prova no concurso passado. Tá? Então, vamos lá. Artigo 21. Diz assim: o desenvolvimento funcional dar-se-á nas modalidades de progressão funcional e progressão extraordinária. Está aqui. Tá? Então, o desenvolvimento se dá progresso funcional, progressão funcional e progressão extraordinária, tá? Tem que estar sabendo essas duas formas. Vamos lá. Aí, nós começamos no artigo 22, o progresso funcional, que é a primeira modalidade ali, ó. Começa, então, no artigo 22. Então, o artigo 22 vai me explicar o que é o progresso funcional. Diz assim, ó: dar-se-á pela passagem de uma classe da carreira para imediatamente superior, respeitados os critérios exigidos por esta lei. Então, nós vamos ver mais adiante, tem uns critérios, tá? Estão lá no artigo 26. Mas vejam bem, o que é o progresso? É quando eu me desloco na carreira para a classe imediata. Então, não posso pular duas letras, tá? É para a imediata, tá? Então, se eu estou na 2, vou para 3, da 3 para 4, mas não vou dar um salto, tá? Existiu um salto nessa lei? Existiu quando a lei foi implantada, que foi as linhas de correlação, né? Eu olhava o nível, que era uma forma anterior. Por exemplo, a minha carreira é organizada em nível e referência. A de vocês já é em classes, mas a anterior era em nível e referência. Então, a conversão de nível e referência virou classe, tá bom? Então, as leis mais modernas do Estado já trazem classes. Se nós pegarmos, por exemplo, a Polícia Civil, ela traz classes, tá? Vamos lá? Então, artigo 22 fechou, artigo 23 agora. Artigo 23 diz assim, ó: quem não fará jus à progressão funcional? Anote aí. Então, aqui, ó, dentro do progresso funcional, eu preciso aqui, ó, vamos puxar uma setinha aqui, artigo 23. Que diz o seguinte: não fará jus a progressão funcional. Quem? Quem que não fará? Olha só, diz assim: não fará jus à progressão funcional o servidor que durante o período aquisitivo se encontrar numa dessas situações. Primeira, aqui caiu na prova passada.
Vocês poderão progredir na carreira durante o estágio probatório? Não. Tá? Então, durante o estágio probatório, não tem progressão funcional. Então, essa aí tem que estar no esquema aí. Então, anote aí as hipóteses. A primeira delas, estágio probatório. Beleza? Então, vamos lá. Segundo ali, ó, que não esteja desempenhando as atribuições do cargo. Então, se a pessoa não está desempenhando as atribuições do cargo do anexo dessa lei, não vai progredir na carreira. Exemplo, o cara, né, está de deputado, ou está, por exemplo, de prefeito, ele não está desempenhando a função, não vai progredir na carreira. 3 agora, aguardando decisão judicial em processo criminal que conste como réu. Então, se ele está sendo processado, ele não vai ter progressão funcional. Tá? Lembre o seguinte, ó, progressão funcional é aquele que vai estar exercendo a função, tá? Salvo o estágio probatório, que tem outro objetivo, que é avaliar a pessoa se ela é apta ou não para o cargo. Tá? Terceiro agora, então aguardando decisão judicial em processo criminal que conste como réu. Cuidado que é processo criminal. Se for um processo civil, por exemplo, pensão alimentícia, não tem nada a ver. Pode ser progredir na carreira, tá? Quarto agora ali, ó, se estiver preso, também não vai poder progredir. 5, condenado durante o cumprimento integral da pena, ainda que concedido a suspensão ou livramento condicional. Então, se ele foi condenado, ainda que tiver o sursis ou livramento, ele não vai poder progredir, vai ter que aguardar o prazo lá, tá bom? Então, o artigo 23 caiu na prova passada, a grande probabilidade de estar novamente. Beleza? Então, asterisco nele aí. Por isso que não dá para dizer o seguinte, essa lei tem que ser lida artigo por artigo. Tá? Então, circula aí o artigo 23, bastante atenção, chama atenção para vocês, obviamente que eles não vão repetir o inciso, né? Não seria lógico. Se caiu na prova do DEASE o inciso 1, provavelmente vem outro inciso aí. Tá? Então, cuide, principalmente aqui, ó, do processo criminal, em que conste como réu, se ele está aí condenado, né, e está preso, por exemplo. Tá? Vamos lá, continuando então. Inciso 6 diz assim, ó, afastado por mais de 180 dias em razão de licença por motivo em doença em pessoa da família. Então, se ele está em licença para atender uma pessoa da família, lembra qual é o prazo da licença? Está lá no estatuto. 365 mais 365. Lembra disso? Beleza. Então, o que acontece? Se já está aí há mais de 6 meses em licença, aí não vai progredir na carreira. Tá? Em licença não remunerada, vai progredir na carreira? Vamos lembrar de uma licença não remunerada. Lembram de uma? LTIP, principal, né? LTIP é uma licença não remunerada. Então, se está em LTIP, né, para curtir a vida aí, como motoqueiro, né? Por exemplo, ele não vai poder progredir na carreira. Próximo ali, ó. Ter sofrido pena de suspensão disciplinar. Pena de suspensão é a pena mais grave antes da demissão. Então, se o cara foi punido ali com pena de suspensão, nem pensar, né, que vai progredir na carreira, tá? Próximo ali, ó. Inciso 10. Convocado ou colocado à disposição de outros órgãos. Então, se ele está colocado à disposição de outro órgão, exemplo, ele está à disposição da Secretaria de Saúde, não vai progredir na carreira, tá? Não, ele vai ter o período ali do intertício, depois ele adquire novamente o prazo, tá? Ele vai ter que se reabilitar ali, tá? Olha só, próximo, inciso 10 fechou, né? Inciso 11, licenciado para realizar quaisquer cursos de nível de doutorado, mestrado, especialização. Então, se vocês pegarem essa licença aí, também não vão progredir, tá? Vamos lá, parágrafo único. No ano que ocorrer a progressão, na hipótese do aniversário natalício do servidor ocorrer anteriormente à data do término do estágio probatório, fica fixado como termo inicial para concessão a data do termo do referido estágio constante da portaria de homologação. Como assim, professor? Vamos fazer aqui, ó.
Vamos lá. Vamos fazer a linha do tempo aqui. Certo? Vamos pensar o seguinte, vocês vão fazer o concurso em janeiro, lá fevereiro, março, vão fazer os testes físicos, vamos pensar que vocês foram nomeados em abril, certo? Então, abril de 2020. Então, 2020, 2021, 2022. Beleza? Então, em abril de 2022, um ano, 2 anos, não, abril de 2023. Em abril de 2023, vocês adquirem a estabilidade. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Vocês poderão progredir após o estágio probatório? Sim. Então, vocês irão progredir em 2023. Certo? Até dezembro de 2023. Qual é a data certa para progredir? Na data do aniversário. Na data do aniversário de vocês, vocês irão progredir em 2023. Beleza. Só que se vocês fizeram aniversário em janeiro, fevereiro e abril, dependendo do dia ali, vocês não vão progredir em 2023 ou vão progredir em 2023? Que dia que progride daí? Na data que homologar o estágio probatório. Então, quem fez aniversário janeiro, fevereiro, março e abril, dependendo dos dias, vai homologar em abril. Tá bom? Então, vai depender da data que vocês entraram. O que vai acontecer na prática? Vai ter colegas de vocês progredindo ali no estágio probatório, enquanto alguns vão progredir lá em dezembro, quem faz aniversário em dezembro. Tá? Vai dar uma diferencinha. Então, o Estado, ele progride o servidor na data do aniversário. Certo? Fechou, então? É isso aí. Então, a progressão é no término do estágio probatório. Tá? Beleza, então. Vamos embora, continuando. Artigo 24. Artigo 24 diz assim, ó, compete ao setor de gestão de pessoal da Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania gerir os procedimentos necessários à operacionalização da progressão funcional sob uma supervisão e orientação do órgão central de pessoal. Tá? Nada de informação a mais aqui de importante. Continuando. 25. O progresso funcional, com o objetivo de aferir o desempenho do servidor efetivo no quadro de pessoal do sistema prisional do sistema socioeducativo, no exercício das suas atribuições, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos considerados indispensáveis ao exercício do cargo, por meio da avaliação administrativa de mérito. Pessoal, para vocês progredirem na carreira, é indispensável a análise da avaliação administrativa de mérito. Por isso que a gente tem que, né, esquematizar para não confundir. No artigo 14, a gente estudou o relatório de acompanhamento de desenvolvimento funcional, que era do estágio probatório. Para a progressão, é a avaliação administrativa de mérito. É outra coisa, é outro formulário. E detalhe, aqui tem uma comissão, aqui tem outra comissão. Não é a mesma, são duas comissões nessa lei. Tá? Fechou? Então, vamos lá. Artigo 25, então, ele fala da avaliação administrativa de mérito. Só para lembrar, ó, no artigo 2º, ele traz o conceito da avaliação administrativa de mérito. Esses dois têm que estar na ponta da língua. Tá? Então, a avaliação administrativa de mérito, o que que é? É um processo contínuo de avaliação. Nós vamos ver como é que se dá esse processo, mas é um processo. Vai ter uma pastinha lá onde vai estar toda a documentação de vocês. Tá bom? Que vai avaliar as competências de vocês na carreira. Próximo artigo, artigo 26, encham de asterisco porque caiu na prova passada. Tá? O artigo 26, ele trata ali, ó, para concorrer à progressão funcional, o servidor deverá atender os seguintes requisitos. Então, o artigo 26, coloquei aqui no esquema, né? Quais são aí os pré-requisitos para a progressão funcional? Certo? Então, o que que ele diz ali? Primeiro, encontrar-se em efetivo exercício. Então, não pode estar afastado das funções, salvo ali, exemplo, férias. Férias não vai ser considerado com afastamento, né? Então, ó, encontrar-se em efetivo exercício,
ter cumprido o interstício de 3 anos de efetivo exercício na mesma classe. Então, é requisito estar em efetivo exercício e 3 anos de efetivo exercício naquela classe. Então, se eu estou na classe 1, eu tenho que ter 3 anos naquela classe. Depois, 3 anos na classe 2. Depois, 3 anos na classe 3. Fechou? Sim. Não é automático. Tu vai ter que preencher os requisitos da avaliação. Mas já vai acontecer a tua progressão. Tá? Vamos lá, então. Próximo ali, ó. Olha o inciso 3º agora. Então, primeiro requisito, exercício efetivo. Segundo requisito, 3 anos de efetivo exercício na mesma classe. Agora, os outros 2 requisitos são objetivos, ó. Obter o mínimo de 20 pontos no critério de avaliação, conforme o artigo 30, inciso 3. Olha só, nós vamos chegar lá no artigo 30, e o artigo 30 diz que a avaliação administrativa de mérito terá 100 pontos. E vocês obrigatoriamente têm que tirar 20 pontos no inciso 3. Tá? E tem que obter 50 pontos de um total de 100 pontos. Então, nós vamos chegar lá no artigo 30, tá? Então, eu vou passar para o 30 só para vocês terem uma análise do que vem a ser essa pontuação que apareceu ali. Então, olha só. Pessoal, puxem a seta certa, tá? 20 pontos vai para o inciso 3. Total de no mínimo 50 dos 100, tá? Vamos lá, então, para o artigo 30, depois a gente retorna. Olha só o que diz o artigo 30. O artigo 30 vai falar da avaliação administrativa de mérito, tá? Então, o artigo 30 aqui, ó, ele vai falar da avaliação administrativa de mérito. Coloque ali o artigo 30. Diz assim: a avaliação administrativa de mérito será efetuada mediante atribuição de até 100 pontos. Tá? Então, aqui na avaliação, vocês terão aí até 100 pontos. Tá? Como que se dará esses 100 pontos? Inciso 1. Até 10 pontos para o critério de tempo de serviço, que será computado respeitado o interstício de 3 anos de efetivo serviço no atual cargo e classe. Inciso 2. Tá? Inciso 1, então, tempo de serviço. Inciso 2. Até 20 pontos atribuídos em formulário individual de desempenho feito pela chefia. Tá? Então, inciso 1, tempo. Inciso 2, formulário. Tá? Esse formulário quem faz é o chefe de vocês. E olha só o que ele vai fazer, ó. Esse formulário é preenchido pela chefia imediata mediante os seguintes critérios. É como quase fosse aí um estágio probatório, olha só. Comprometimento com a instituição, relacionamento interpessoal, eficiência, iniciativa, conduta ética, certo? Continuando ali, ó, produtividade no trabalho, qualidade no trabalho, disciplina e zelo. Então, vai ter um formulário que a chefia de vocês vai preencher, isso vai somar até 20 pontos. Certo? Inciso 3º agora. Até 40 pontos para os critérios, para o critério cumprimento de carga horária de cursos. Então, aqui, ó, no inciso 3, que é até 40, tem que obter no mínimo 20. E esse aqui é os cursos que vocês fizerem. Então, cursos, inciso 3º. Tá? Olha o que diz ali. Cursos de atualização, qualificação e ou aperfeiçoamento. Ministrados pela academia. Então, quando vocês fizerem curso lá de escolta, qualquer curso que a academia ministrar, está contando aí o certificado para essa pontuação de vocês. Além disso, ó, outras instituições públicas ou privadas, observadas as seguintes cargas horárias. Então, tem que olhar a carga horária. Olha só, para progredir esses 40 pontos ali, para obter os 40 pontos, na primeira promoção, vocês têm que ter cadastrado no sistema 80 horas de curso. Tá? Então, vamos pensar aí, cada curso em média 20 a 30 horas, né? Vocês terão que ter aí 80 horas para progredir.
tá? Isso da classe 2, da 1 para 2. Então, durante os 3 anos de estágio probatório, vocês vão ficar aí dormindo? Não, vocês vão fazer cursos para ir colocando no RH. E já tem que estar cadastrado no dia da promoção. Tá? Então, vocês vão cadastrando cursos lá no SIG RH. Beleza? Da segunda para a terceira, vocês têm que ter curso de 100 pontos. E aí vai, ó, da terceira para a quarta, 120, até a oitava, que é 200 pontos. Tá bom? Ok? Então, nós na Fazenda, cada uma é sempre 240. Tá? Para cada progressão, 240 no sistema, em 3 anos. Tá? Então, nos 3 anos. 3 anos tem que estar cadastrado. Isso dá aí vários cursos, né? Não é cumulativo. A cada progressão zera. Não, cada progressão zera tudo, tá? Pessoal, olha só a pergunta do colega pertinente. Vou explicar melhor. Vamos pensar o seguinte. No meu caso lá, eu tenho que ter 240 pontos. Eu tenho 280 pontos no sistema. O que o sistema faz? Come os 240, sobra 40 para a próxima progressão. Ele joga o saldo para a próxima. Isso o sistema faz automaticamente. Então, se vocês têm um curso de 100 pontos, 20 sobra para a próxima. Daí você tem que buscar outros. Agora, tem detalhes, nós vamos ver ali. Não é qualquer certificado, tem que ter no mínimo tantas horas de certificado, tá? Não importa o local, não importa a instituição, só tem os detalhes que nós vamos ver ali, tá? Não, depende do interesse do Estado. Muitos cursos que vocês irão fazer serão patrocinados pelo Estado. Por exemplo, se vocês fizeram o curso da escolta, o Estado vai bancar tudo. Depende do curso que vocês vão fazer. Tá? Se forem cursos da instituição, todos eles são bancados pelo Estado. Então, vocês vão ganhar diárias, deslocamento, etc. E tal, tá? Beleza? Aqueles R$110 famosos, né? Fechou o inciso 3, então, ó. Inciso 3, cursos. É obrigatório, ó, ter essas horas aqui. Se não tiver essas horas, esqueça que vocês não vão progredir. Tá? Então, aí, ó, observada a seguinte carga horária. Tem que ter aí essas cargas horárias, tá? E aí vai ter aí até 40 pontos conforme os cursos que vocês fizerem. Inciso 4, tá? Até 30 pontos para a participação, a conclusão e produção de atividades relacionadas diretamente à área técnica do sistema prisional, áreas administrativas, jurídicas ou de interesse da secretaria. Então, além disso, vocês vão ter aí, ó, atividades que vocês realizarem, até 30 pontos, mais para atividades. Certo? Atividades relacionadas à secretaria. Parágrafo 1º, diz assim, ó, para fins do critério de avaliação do inciso 2, o inciso 2 é aquele formulário feito pela chefia, que é até 20 pontos. Então, ó, para o inciso 2, o formulário individual de desempenho será preenchido anualmente, sempre no mês do aniversário do servidor, né, no aniversário natalício do servidor, devendo a pontuação ser apurada de acordo com a média aritmética dos 3 anos. Pessoal, esses 20 pontos do formulário aqui, ó, esses 20 pontos aqui, eles são feitos pela chefia imediata, tá? Vou colocar aqui, ó, vai ser feito um formulário, e é feito aqui, ó, a média dos 3 anos de avaliação. Então, digamos que no primeiro ano o chefe de vocês deu 10 pontos, no segundo ano ele deu 15 e no terceiro ano ele deu 20. Então, a média ficou 15 pontos. Tá? Então, vocês vão ter a média do formulário desses 3 anos. Tá? Isso só para o item 2. Tá? Só para o item 2 ali, que é o do formulário. Continuando então, ó, o ato do chefe do Poder Executivo disporá sobre a contagem dos pontos. Tá? Então, um decreto vai regulamentar isso aqui. Próximo agora, eu vou falar toda essa parte aqui dos cursos para a gente retornar, tá? Olha só o que diz aqui. Dessa parte aqui, ó, o artigo 30 não caiu na prova passada, tá? Se eu não me engano, o inciso 3, eu acho que foi objeto da prova passada.
Agora, olha só. O artigo 31, ele é um artigo grande, mas ele vai explicar como que se dará aqui os critérios para esses cursos. Tá? Olha o que ele diz. A análise do curso e registro no SIG-RH, tá? Que é o sistema nosso do Estado, para efeito da progressão, será procedido pelo setor de gestão de pessoal. Então, nada demais aqui. Na prática, o que acontece? Vocês fazem o curso, fazem um requerimento de cadastramento e eles colocam no sistema. Isso leva alguns dias, tá? Parágrafo 1º. Considera-se curso de atualização, qualificação ou aperfeiçoamento a participação em cursos de atualização, reciclagem ou aprimoramento, bem como congressos, seminários, palestras, eventos afins realizados pelo órgão público e por órgãos públicos ou privados, tá? Então vejam bem, ó, os cursos que se encaixam no item 3 ali, ó, cursos de atualização, qualificação e aperfeiçoamento estão combinados com o artigo 31 ali. Tá? O artigo 31 vai explicar melhor. E, parágrafo 2º. Os cursos de atualização, qualificação e aperfeiçoamento realizados pelo servidor deverão estar relacionados com as atribuições do cargo ou área de atuação, sendo necessária a carga mínima de 8 horas para homologação. Vocês fizeram um curso de corte e costura, homologa? Não. Fizeram um curso de 7 horas, homologa? Não. Tá? Tem que ter no mínimo 8 horas e estar relacionado com as atribuições do cargo. Tá? O site da Alesc faz vários cursos relacionados para o servidor. O site do Estado, da CEA, também tem vários cursos que vocês podem fazer online. Todos os cursos de 30 horas. Então, curso tem que o Estado banca, tá? Que vocês podem fazer online. Parágrafo 3º. Somente serão validados para homologação, agora olha que interessante, os cursos concluídos e homologados. Não adianta ter feito o curso e não ter homologado ele no sistema. Não vai contar. Então tem que ter feito o curso, estar concluído, ter o diploma e estar homologado. Olha só, o SIG-RH, quando tu faz um curso, eles pedem a carga horária e o que tu fez no curso. Tem que estar especificado. Então, se vocês fizerem algum curso que atrás do certificado não tem a carga horária e as matérias do curso, peçam a complementação do certificado. Já vou dar a dica agora. Senão não homologa. Tá? Tem que estar escrito lá o que cursou e quantas horas, né? O que foi cada daquela e o total das horas, tá? Pós-conta nós vamos ver ali. Só após que tu já tem, não. Só novas pós, tá? Beleza? Então, infelizmente, né, não vai contar. Olha só, continuando então a leitura do parágrafo 3º. Somente serão avaliados para a progressão funcional cursos concluídos e homologados no interstício do período aquisitivo da progressão, que ocorrerá de 3 em 3 anos, tendo seu saldo restante zerado. Olha só, é diferente da nossa. Na minha, passa o saldo para a próxima. Você zera o saldo. Então, se lascaram. Vão ter que fazer mais curso aí, tá? Próximo, parágrafo 4º. Somente serão computados para fim desta modalidade de progresso os cursos e eventos concluídos após o ingresso como servidor, no cargo no qual foi investido. Então, não adianta você fazer a pós e concluir esse ano. Tá? Só vai ser homologado para o ano que vem, tá? Olha só, claro que se vocês tiverem após, vocês ganham adicional de pós-graduação, que é uma fortuna também do Estado, tá? Depende do vencimento, tá? Mas é em cima do vencimento, é uns 200 e poucos pila. Não, após não. Não, qualquer pós-graduação, tá? Isso para homologar e ganhar gratificação de pós-graduação, tá? Existe gratificação de pós, mestrado e doutorado no Estado, só que o valor é bem baixinho, tá? É em cima, porque é em cima do vencimento só, não é sobre todo o valor. Oi? Não, uma só. Uma pós, um mestrado, um doutorado. E é sobre o vencimento. É só sobre aquele valor da tabela ali que vocês viram, tá? Então não é sobre o total. Por isso que é um valor baixo, tá?
Continuando então. Parágrafo 5º. O curso de formação profissional, olha só que interessante aqui, ó, concentra aí. O curso de formação profissional, bem como o curso superior exigido como pré-requisito para o cargo, não são considerados. Então, o curso da academia tem quantas horas de formação? No mínimo 200, né? E a graduação de vocês não contam para fins de progressão, tá? Parágrafo 6º. Não serão considerados os cursos sequenciais de complementação de estudos e sequenciais de formação específica, os cursos preparatórios para concurso, então nem adianta pedir certificado, ó, tá? Cursos preparatórios para magistratura e cursos de formação que constituem etapas de concurso. Como assim? Se, por exemplo, alguém aí está fazendo a etapa do curso de formação de soldado, por exemplo, não vai contar esse certificado para fins de progressão. Tá? Então, ou, por exemplo, fez o curso, só o curso da PRF, por exemplo, e não tomou posse. Tá? Não vai contar também. Ok? Então, deixa eu voltar, tá? Voltar onde a gente parou. O que a gente analisou? A gente analisou aqui, a gente estava no artigo 26, que falava dos pré-requisitos para a progressão funcional, e nós vimos que eu tenho que obter no mínimo 20 pontos nos cursos, e eu tenho que obter no mínimo 50 pontos do total de 100 pontos. Então, tem que analisar o 26 combinado com o 30. Então, na hora que vocês forem estudar, faça a mesma lógica que eu fiz. Do 26 vai para o 30. Certo? Já para fixar. Agora voltamos para o 27. Então, o professor não está lendo, né, corrido a lei. Eu estou fazendo, né, que nem Jax. Vamos lá. Artigo 27 agora. A progressão funcional do servidor dar-se-á de 3 em 3 anos. Tá? Então, a gente já viu aqui, ó, que o intertício é de 3 em 3 anos. Tá? De uma classe para imediatamente superior e será concedida mediante apuração dos pontos na avaliação. Então, vocês irão progredir, tá? De 3 em 3 anos, conforme os pontos, certo? Que vão estar nessa avaliação administrativa de mérito. A progressão de que trata esse artigo ocorrerá no mês de aniversário do servidor, salvo aquela situação do estágio probatório, que quando terminar é na data da homologação para quem fez aniversário antes do término do estágio probatório. Certo? Vamos lá. Artigo 28. A modalidade de progressão de que trata esta lei ocorrerá a partir de 1º de maio de 2019. Por que isso? Porque essa lei entrou em vigor em 2016, né? Para aqueles servidores que fizeram ali a correlação, eles progrediram esse ano aí a partir de maio. Tá? Então, os servidores que já eram da carreira progrediram esse ano, tanto do DEAP quanto do DEAS. Parágrafo único agora. Em razão do enquadramento do DEAS, né, como teve um concurso em 2016, ali que foi depois da lei, eles vão ter que observar os 3 anos de estágio probatório. Tá? Então, quem ingressou ali no concurso do DEAS, ainda talvez não tenha completado os 3 anos. Tá? Então, eu estou falando para quem já era da carreira na hora da correlação ali, tá? Em razão do enquadramento realizado na forma do artigo 4º, que é aquela linha de correlação, considerar-se-á para o primeiro intertício o período aquisitivo de 1º de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Para os demais, o período aquisitivo inicia-se em 1º de janeiro de 2019. Tá? Então, houve aqui uma regra transitória aí para regular os intertícios. Aí vem o artigo 29, que vai falar aí da avaliação administrativa de mérito. Tá? O artigo 30 falou dos pontos. Deixa eu melhorar aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a avaliação administrativa de mérito, ela começa a ser tratada aqui melhor, ó, no artigo 29. Tá? O artigo 29 diz assim: a avaliação administrativa de mérito do servidor ocupante de cargo efetivo tem por finalidade avaliar as suas competências no desempenho das atribuições para efeito de. Então, para que serve a avaliação?
Tá? Avaliação administrativa de mérito serve para levantar as necessidades de treinamento e capacitações. Então, se o Estado, com essas avaliações, ele consegue ver o seguinte: bom, precisamos capacitar nossos servidores, tal. Então, ele vai usar para isso também. 2, identificar competências que necessitam de aprimoramento. Exemplo, né, eles levantam lá, vai ter uma comissão para ver isso, e verificam lá que está faltando servidor com curso de escolta. Né? Você sabe que é os efetivos que fazem as escoltas, né? E precisa ter o curso de escolta para acompanhar os presos aí, né, nas audiências, para ir no médico, etc. E tal. Oi? Isso. Inciso 3º, valorizar e estimular o servidor a investir no seu desenvolvimento e melhorar o seu desempenho. Tá? Então, vocês vão progredir na carreira, isso valoriza a carreira também. Parágrafo único. Excepcionalmente, havendo impedimento do avaliador ou situação que indique incompatibilidade técnica funcional com o avaliado e, consequentemente, comprometimento do resultado, a avaliação administrativa de mérito deverá ser realizada pelo substituto formal do superior imediato ou por outro indicado pela Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional. Como assim, professor? Se vocês tiverem uma incompatibilidade com o chefe imediato de vocês, comprovadamente, vocês alegarem que vocês estão sendo prejudicados, porque o chefe de imediato de vocês, ele preenche um formulário de até 20 pontos da carreira de vocês. Então, se vocês têm problema com o chefe imediato, pode solicitar aqui, apresentar um impedimento em relação a ele, a comissão vai nomear o substituto, ou vai ser, em regra, o substituto formal dele, que seria o substituto da lei. Se não for o caso, a comissão nomeia alguém para fazer os formulários de vocês. Alguém do próprio órgão que conheça vocês. Tá? Detalhe, quem que faz isso? A Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional. Então, nós vimos na aula passada que existe a Comissão Permanente de Avaliação Especial, que é para o estágio probatório. Aqui é para o desenvolvimento, para a progressão. Tá? Então, lembre que progressão aqui é desenvolvimento. Então, fica fácil de lembrar as comissões. Tá? Continuando então, parágrafo 2º. O servidor que durante o período de referência da avaliação tiver exercido suas atribuições sob a liderança de mais de um chefe, de um superior imediato, será avaliado por aquele que esteve subordinado há mais tempo. Então, se mudar aí o chefe imediato de vocês no decorrer dos 3 anos, quem que avalia? Aquele que teve mais tempo com vocês. Lembrando que o formulário é preenchido a cada ano, né? Então, se durante o ano mudou o chefe, né, então tem que avaliar o número de meses ali. Aí o artigo 30 nós já analisamos, né, que falava aí das pontuações, 10 pontos por tempo de serviço, até 20 pontos pelo formulário individual, que é preenchido de ano em ano pelo chefe imediato, até 40 pontos pelos cursos e até mais 30 pontos para participação em conclusão em atividades relativas aí à função da secretaria. Vimos o artigo 31, que tratava dos cursos aqui, e agora vamos para o artigo 32. O artigo 32, ele fala assim, ficam constituídas 2 comissões permanentes de desenvolvimento funcional. Então, vejam bem, essa comissão aqui, ela está prevista no artigo 32. Anote aí, para vocês se localizarem. Por que 2 comissões, professor? O que vocês acham? São 2 carreiras. Tem a carreira do DEAP e a do DEASE. Então, é uma comissão para cada carreira. Por isso são 2 na lei. Tá? Então, ficam constituídas 2 comissões permanentes. Uma para a carreira de agente penitenciário e uma para de agente socioeducativo. Ok? Que vai fazer o quê? Que serão responsáveis pela avaliação administrativa de mérito. Vão ser responsáveis por todo o procedimento da avaliação. Parágrafo 1º. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional será constituída de 3 servidores efetivos de cada carreira e, por indicação do secretário, e seus membros terão mandato de 3 anos permitida a recondução. Tá? Então, anotem aqui da comissão,
Essa comissão é de 3 membros efetivos, e o mandato deles é de 3 anos. Ok? Então, detalhe ali, ó, é 3 servidores para cada carreira. Então, o total é quantos servidores? 6. 3 do DEAP, 3 do DEAS. Pode misturar? Não pode misturar as carreiras. Tá? Ganha a gratificação de comissão. Tá? Não sei quanto que é o valor. Isso, 3 por... Só que eles vão... na verdade, quem faz a tua avaliação é o chefe imediato. Eles fazem o procedimento, que é consolidar, orientar e tal. Né? Então, eles vão ser responsáveis por isso. Parágrafo 2º. Os pedidos de revisão dos pontos poderão ser interpostos pelos servidores no prazo de 10 dias. Então, se vocês não concordarem com a pontuação, vocês têm direito a recurso no prazo de 10 dias para a comissão. As respectivas comissões apreciarão os pedidos de revisão no prazo de 5 dias. Então, circulem aí o parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 1º. Tá? Então, esse artigo 32, importante para a prova aí, tem prazo, né? Então, cuidado com o 32. Certo? 33 agora. Das decisões da comissão de permanente, caberá recurso ao secretário de Estado de Justiça sem efeito suspensivo. Ou seja, se todos os colegas de vocês progredirem e vocês não, né, e vocês apresentaram o recurso, vocês têm que aguardar a decisão do secretário. Vocês não progridem de forma suspensiva. Tá? Então, vocês ficam para trás. Depois, né, vai ser corrigido. O que está dizendo ali? Ó? Então, das decisões da comissão, ainda cabe mais um recurso para o secretário, no prazo de 5 dias. Tá? Então, todo esse artigo 32 tem que ter um cuidado, e mais o artigo 33. Continuando, então. Aí nós temos aqui, artigo 34, vai tratar das competências da comissão. Tá? Compete à comissão permanente. Aí tem uma série aqui, ó, elaborar e revisar as normas da progressão, da avaliação, do formulário, acompanhar e avaliar os processos e resultados da avaliação, fixar cronogramas de trabalho, solicitar a constituição de uma subcomissão, dar conhecimento prévio das normas, julgar recurso interposto pelo servidor em razão da avaliação do seu superior imediato, acho que é a mais importante aqui, dar ciência ao servidor do resultado, avaliar e decidir aí sobre questões que tenham comprometido ou dificultado a aplicação das avaliações, formular parecer conclusivo sobre o desempenho dos servidores, tá? Cujo teor deverá contemplar a assinatura da maioria dos integrantes da comissão, observado o resultado efetivo da pontuação obtida na avaliação. Então, da comissão vai sair um resultado, que é o resultado da pontuação de vocês. E aí vai sair o seguinte, vai sair como que está o conceito de vocês. São 4 conceitos ali. Ó. Letra A, apresenta perfil de alta performance, aquele que tiver igual ou superior a 90 pontos. Demonstra perfil esperado, igual ou superior a 70 pontos, inferior a 90 pontos. Exerce as atribuições, mas necessita de aprimoramento, igual ou superior a 50, inferior a 70. E necessita desenvolver-se inferior a 50 pontos. Quem é inferior a 50 não progride, né? Porque é o requisito mínimo, é 50 pontos aí do total de 100 pontos, tá? Continuando, então. Então, cuidado com esses 4 perfis aqui, tá? De conceito. Artigo 35. Em benefício daquele a quem o direito caiba a progressão, é declarado sem efeito o ato que houver decretado indevidamente. Ressalvados os casos de má-fé, devidamente comprovados, o servidor promovido indevidamente fica desobrigado a restituir o que a mais houver recebido. Então, se houve um erro da comissão e de boa fé a pessoa recebeu a mais pela progressão, ele não vai ter que devolver, tá bom? Então, ó, em benefício daquele a quem o direito caiba a progressão, é declarado sem efeito o ato que houver decretado indevidamente, tá? Então, o que acontece na prática? Aquele que tem que ser progredido,
ele vai ter que progredir. E aquele que progrediu errado, ele não vai progredir, mas não tem que restituir aquilo que ele recebeu, tá? E aí vem o artigo 36, que vai falar da progressão extraordinária, tá? Para nós terminarmos aí nosso bloco, que vai ficar só sobre desenvolvimento funcional, vamos falar das duas formas de progressão extraordinária, por ato de bravura ou pós-mortem. Vamos lá. Artigo, então, 37 agora. A progressão extraordinária ocorrerá num caráter excepcional pela prática de um ato de bravura ou quando o servidor ficar permanentemente inválido em virtude de ferimento em ação. Então, vejam bem, ó, ele vai ter aí a progressão extraordinária por ato de bravura, tá? Ou quando ficar ferido permanentemente inválido em virtude de ferimentos sofridos em ação. Aí o parágrafo 1º diz o que é ação, ó. A ação é a realização ou participação em atividades operacionais do sistema prisional, na execução de tarefas para a manutenção da ordem, conforme apurado em procedimento próprio. Então, se a pessoa está no desempenho das funções e fizer um ato de bravura, exemplo, salvar um colega ali, né, de uma morte, por exemplo, você colocar na frente aí do perigo, ele vai ter a progressão. Parágrafo 2º. A progressão extraordinária dar-se-á para a classe imediatamente superior àquela que o servidor se encontra. Por que não progride lá para 8 já direto, né? Mas é assim também na Polícia Militar, né? É sempre uma graduação a mais, um posto a mais, tá? Então vocês vão progredir uma classe. Daí depende dos 3 anos. Aqui é um ato de bravura, é extraordinária. Aqui não precisa guardar o prazo, tá? Aí, isso. Desculpa. Começa a contar da próxima daí, da que tu progredir. E aí os teus pontos vai seguir para a próxima. Isso aqui não está explicado na lei, mas provavelmente tem um decreto, né, para regulamentar mais e normas da comissão, tá? Não, ele vai ter aquela pontuação para a próxima progressão, né? Aqui não está explicado isso, tá? Provavelmente vai estar no decreto e nas normas da comissão. Eu acredito que vai estar no decreto, tá? Eu desconheço o decreto de progressão, porque essa lei é recente, não sei se eles já fizeram. Deve ter feito, porque esse ano aconteceu a primeira progressão, né? Então já deve ter o decreto, tá? Continuando então. Artigo 38 agora. A progressão por ato de bravura se efetuará pela prática de um ato considerado meritório e terá circunstâncias para sua ocorrência apuradas e investigadas pela comissão. Então, quem vai investigar o ato de bravura é a comissão, tá? Para fins desse artigo, ato de bravura em serviço corresponde à conduta do agente penitenciário que, no desempenho das suas atribuições, coloque em risco incomum a sua própria vida, demonstrando coragem e audácia. Pessoal, vocês vão desempenhar uma atividade de risco. Então, tem que ser um risco incomum, né? Então, pense aí o que é um risco incomum, né? Risco incomum, por exemplo, vamos pensar o seguinte, pensar que vocês estão aí numa vocês não, alguém está numa viatura e essa viatura tomba e ela começa a pegar fogo e os presos estão presos lá atrás e tem um colega de vocês preso nas ferragens, vocês, mesmo com fogo ali, salva os presos, salva esse colega, você queima um pouco e vocês progridem na carreira, tá? Seria isso um exemplo, ato de bravura, tá? Obviamente, né, que tem que salvar aqueles que conseguem salvar primeiro, né? Artigo 39 agora. A progressão pós-mortem. Então vamos lá, ó. A progressão pós-mortem. Essa não é muito legal, né? Tem por objetivo expressar os reconhecimentos do Estado ao agente falecido. Quando que ele faleceu? Ó, no cumprimento do dever ou em consequência de ferimento recebido no exercício. Tá? Nós tivemos o caso do Paraná ali, né, que mataram os agentes penitenciários, né? Foi no Pará, não foi? Que mataram? Pará, né? No Paraná foi os presos que mataram os presos, né? No Pará que mataram a gente, né? Aqui no Paraná que mataram os... Ah, então tá. Aqui do Oeste, aqui, né? E no Pará foi só os presos. Ah, tá. Então é isso aí. Então tá invertido. Tá? Então, nesse caso aí, ó,
A expressão de reconhecimento do Estado é para a família uma classe a mais. Eu, no meu entender, se fosse por ato pós-morte, deveria ir para a última, né? Mas, infelizmente, né, não é assim nem nas legislações militares, mas deveria ser. Parágrafo 1º. A superveniência do evento morte em decorrência de um ato de fatos ou circunstâncias que tenham justificado a promoção por bravura exclui o pós-mortem. Então vamos pensar aquele caso que eu contei para vocês. A pessoa se queimou para salvar, progrediu por ato de bravura e depois vem a óbito no hospital, não vai ter uma segunda progressão. Vai progredir só o ato de bravura e não tem a pós-mortem. Parágrafo 2º. A progressão de que trata esse artigo terá circunstâncias apuradas também pela comissão. Então, tanto o ato de bravura quanto o pós-mortem são avaliados pela comissão. Certo, pessoal? Então, no próximo bloco, nós vamos falar de remoção. Encerramos aqui. Foi um bloco bem longo.